Bom, o último treinamento do Corinthians para o jogo de amanhã contra o São Paulo teve chuva, raios, muitas trovoadas. Osmar Garrafa estava agora há pouco lá no CT Joaquim Grava e traz as informações do Timão. É isso, Michele. Aconteceu há pouco aqui no CT Dr. Joaquim Grava a última atividade do Corinthians antes da partida de amanhã contra o São Paulo na Arena, 21h45, valendo vaga na decisão do Campeonato Paulista. A chuva que caiu na Zona Leste, continua caindo ainda aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo, prejudicou o trabalho. A atividade foi interrompida, o técnico Fábio Carilli encerrou logo os trabalhos, ele levou a campo os 11 titulares da última partida e mais 2 jogadores, né, para completar o time principal, mas não definiu a equipe. Depois veio para a tradicional entrevista coletiva. Antes de falar do jogo de amanhã, da montagem, a pergunta que o Carilli respondeu é se ele repensou na crítica que fez ao técnico do São Paulo, porque não foi cumprimentado antes da partida, se ele entende que mantém a mesma posição. Carilli falou sobre o tema. Da assessoria minha e da assessoria do clube, que parece que eu cheguei para a coletiva após o jogo do São Paulo, né? Falei, ó, pessoal, antes de qualquer pergunta, eu quero falar o que aconteceu. Respondi sobre o jogo, respondi sobre os desfalques, respondi sobre o gol tomado, e no meio da coletiva veio a pergunta, porque a Aguirre foi para colocar panos quentes para o jogo, e eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Tanto que ele mesmo não reconhecia, ele falou depois, né? Então, longe de colocar um clima de guerra para o jogo, longe de... Não pensei nisso, eu fiquei chateado pela atitude. Então, não tenho nada contra Diego Aguirre, não tenho nada contra o São Paulo, mas fiquei chateado com aquela atitude. Sobre o time, Michele, o Cleison será novidade, ele não participou da partida do final de semana, ficou com uma opção no banco, ele está confirmado na equipe, fica à disposição, pelo menos essa é a ideia do técnico Fábio Carilli. Sobre Jadson e René Júnior, já estão fora desse compromisso, se preparam para uma possível final no próximo final de semana, e a dúvida fica pelo aproveitamento ou não de Rodriguinho. Rodriguinho vai ou não para o jogo, Carilli? Sim, há a possibilidade do Rodriguinho ir para jogo, né? Então vamos esperar até o último momento aí, principalmente por todos os desfalques, o quanto menos a gente perder nesse momento, né? Para que a gente tenha mais consistência, mais as ideias claras. É claro que a gente trabalha para que todo mundo fique pronto, então eu tenho certeza que quem entrar, independente da posição, vai saber muito bem o que fazer. Bom, vamos ver se então se o Rodriguinho, porque pelo teor da contusão, né, uma contratura muscular que ele sentiu, né, fisgada antes de começar o jogo, tempo mínimo de 10 dias de recuperação. Mas, né, de repente, se ele vai para o sacrifício, né, se ele vai para o sacrifício, é porque o Carilli precisa dele, não tem como. O Corinthians sem Rodriguinho e sem Jadson é um time acéfalo. É um time acéfalo, não adianta. Né? Quer dizer, talvez eu imaginei que ele pudesse colocar o Matheus Vital pelo meio para fazer essa criação, porque pelo lado Matheus também... Vital pelo meio também não... então... Sei lá, não rendeu muito. Precisa do Rodriguinho. Né? A volta do Cleison também é importante. Então, as chances do Corinthians, elas passam muito pela volta desses jogadores. O Cleison praticamente confirmado. Se o Rodriguinho voltar, então, melhor ainda. Né? Eu acho que... Eu concordo com você em parte. Eu acho que lá na Itaquera, o problema todo é a torcida. Ganhar em Itaquera não é fácil, é duro jogar lá. O Silas estava aqui domingo no Mesa Redonda. Duro para o adversário ou para o Duro para o adversário. Tá. O Silas estava no Mesa Redonda, aqui domingo, e ele já foi lá jogar contra o Corinthians. Ele falou que não é fácil, é muita pressão. É muita pressão. Então, o time do São Paulo ainda não está tão maduro assim. Tem alguns bons jogadores. Mas tem muito jogador que aqui entre nós, se pegar um Cleison inspirado pela frente, né, ou até mesmo o Ralf, se jogar, não sei, uma cabeçada, um chute, de repente 2 gols ali saem e fim de conversa. Porque, olha, me desculpe o que eu vou falar, mas é a pura verdade. São Paulino não se ofenda, mas do São Paulo para o Bragantino não tem muita diferença não. Desculpa. O time ainda não está aquele time para disputar título. Se passar pelo Corinthians é porque deu sorte. Essa que é a grande verdade. O Corinthians está muito desfalcado e deu sorte.